Você se sente travada e parece que nada na sua vida dá certo? Você conquista algo e logo perde. Sua vida financeira é sempre o mesmo ciclo. Seus relacionamentos também não andam ou são frustrados. E você não consegue nem ter o corpo que você realmente deseja? Se esse é o seu caso, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar o porquê a lealdade à sua família está travando a sua vida. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou Bruna Oliveira, eu sou especialista em reprogramação de autoimagem. Uma das principais causas das pessoas não crescerem na vida, sabotar os seus sonhos, de verdade fracassar na vida, é a lealdade inconsciente ao seu sistema de origem, ou seja, a sua família. A autoimagem, ela é formada desde a nossa infância, então todas as experiências que a gente vive com os nossos pais, na escola, com os amiguinhos, tudo isso vai formando a nossa autoimagem. Os maiores desafios, tudo aquilo que você viu, que você ouviu, que você experienciou, foi com os seus pais. Ou se você não foi criado pelos seus pais, pode ter sido com outros cuidadores. Mas a tua autoimagem, ela é a maior parte dela formada por tudo isso que você experienciou com eles, com a sua família. Trazendo aqui para a tua realidade, de uma forma bem breve, bem específica, se você cresceu vendo seus pais passarem por dificuldades financeiras, se seus pais, por exemplo, brigavam muito por causa de dinheiro, se o dinheiro era mais escasso, ou você cresceu vendo ali os seus pais lutarem, batalharem muito, trabalharem em 1, 2, 3 empregos, seus pais não tinham tempo nem para você, porque eles tinham que trabalhar para poder ter dinheiro e muitas vezes somente para o básico. Então você cresceu tendo essa visão, esse modelo mental do dinheiro, que o dinheiro é algo escasso, que é difícil, que precisa lutar muito, fazer muito esforço. Você cresceu vendo seus pais passarem por todas essas dificuldades financeiras. E aí você cresce e vem para a vida adulta e lá no teu inconsciente ainda está gravado isso, que você não pode ultrapassar os seus pais, que se você for diferente deles, você deixa de pertencer. Talvez você seja excluído, você não seja mais amado. E o que isso significa na prática? Por exemplo, seus pais viviam uma realidade escassa, de pobreza muitas vezes, somente ali para o básico. E aí hoje você quer empreender, hoje você quer ficar rico, ficar rica. E aí o que acontece? Lá no teu inconsciente tem pensamentos dizendo não dá, você não pode, porque os seus pais não tiveram isso. Os seus pais viveram uma realidade escassa, de pobreza, de esforço. Como assim agora você quer ser rico? Não dá, não pode. Então o que a gente chama de lealdade inconsciente seria isso. Por amor, de certa forma, o teu inconsciente querer honrar os teus pais, você não vai à frente, você não faz diferente deles. Trazendo outro exemplo aqui agora na área de relacionamentos. Se você cresceu vendo seus pais brigarem, se seus pais não tinham uma boa relação entre eles, então houve mentiras, traições, e você viu um dos seus pais sofrer no amor, trazendo aqui para mulheres, por exemplo, que é o que é muito comum e eu vejo muito nos atendimentos, a menina vê ali a mãe sofrendo muito no amor. O que acontece? Por amor a essa mãe, por uma forma de honrar essa mãe, infelizmente no sofrimento, essa menina, ela internaliza que o amor é sofrimento, que o amor envolve mentiras, traições, brigas. Esses são os modelos mentais que ela tem a respeito do amor e de relacionamentos. Mas também muito forte, por amor a essa mãe, ela sente que ela não pode ser feliz no amor, porque como ela vai ser feliz no amor, ter um bom relacionamento, ter um bom parceiro romântico, se a mãe dela sofreu no amor, se a mãe dela não teve isso?
Então, dentro dela, ela fica com essa falta de até mesmo permissão, de como se eu não posso ter isso, já que a minha mãe também não teve. Então, eu fico como ela, eu repito o mesmo padrão dela nos relacionamentos. Eu sofro que nem ela. E assim eu continuo ali, igual a ela, junto dela. Infelizmente mesmo que seja na dor. Que você vai entender isso um pouquinho melhor aí na sua vida. Olhe para os padrões, para os ciclos, enfim, que você tá vivendo aí, algo que você não quer, um ciclo que você já percebeu que vive repetindo, o padrão de relacionamento que você tem. E olha para a história dos seus pais e comece a perceber, a refletir o que aconteceu no relacionamento entre eles, qual foi a história deles em relação a eles, né? Se eles tinham um bom relacionamento ou não, o que acontecia entre eles ou o que não aconteceu. Olha como era a relação deles com o dinheiro. Quando você começa a olhar isso sem julgamento, sem crítica, sem acusações, você começa a refletir de uma forma mais profunda e você começa a ter mais consciência do que você pode estar repetindo dos seus pais nos dias de hoje, aí na sua vida. De uma forma diferente, mas o padrão é o mesmo. Como que você vê isso? Seus pais viviam uma vida escassa, só tinham dinheiro para o básico. Hoje você vive a mesma realidade. Por mais que você ganhe muito mais dinheiro do que eles, você ainda continua sempre zerada. Você ganha e perde tudo, gasta tudo, acontecem imprevistos. Então percebe que o padrão é o mesmo: ficar sem dinheiro, ficar no vermelho, ficar nas dívidas. Você pode também hoje, na área de relacionamentos, ver isso. Que talvez você se envolva com pessoas diferentes, mas você ainda é rejeitada, abandonada, traída, assim como a sua mãe foi, ou como o seu pai fez com a sua mãe. Então, e outro ponto muito importante aqui é o quê? Tudo aquilo que a gente julga e critica nos nossos pais, a forma como a gente vê os nossos pais, é a forma como a gente vai se ver também, e é os padrões que a gente vai repetir. Como assim, Bruna? Se você olha para sua mãe e você vê a sua mãe como uma pobre coitada, uma mulher que era dependente do seu pai, que não teve nada na vida, que não conquistou nada, presta atenção, dá uma olhada e perceba se essa não é a imagem que você tem de você mesma. Hoje eu atendi uma pessoa que me disse o seguinte: eu olho para minha mãe e eu sinto tristeza por ela, porque ela aceita muito pouco. Ela nunca foi atrás de nada. Ela poderia muito mais, mas ela se contenta com tão pouco na vida. Eu me sinto triste por ela. Pois bem, o que está acontecendo na vida dessa mulher? Ela está repetindo a mesma situação. Ela também está no emprego onde ela aceita pouco e ela sabe que ela pode mais. Ela tem uma outra profissão que ela ama, que inclusive ela quer fazer essa transição de carreira, mas ela trava, ela se sabota, ela cria 1000 histórias na cabeça dela para não começar a fazer esses movimentos. Ela tanto julga a mãe dela, que a mãe dela aceita pouco, que é como se ela olhasse e dissesse: olha só, mãe, eu também sou como você, eu também aceito pouco na minha vida. Então eu saboto a minha área profissional, eu não dou um passo a mais para realizar o sonho que eu desejo, porque eu preciso ser como você. Percebe que aquilo que ela julga na mãe dela recai sobre ela? E isso eu atendo pessoas diariamente que julgam os pais, criticam em algum aspecto. E quando você vai fazer uma análise mais profunda, essa pessoa está vivendo a mesma situação. Porque tudo aquilo que você foca a sua atenção cria a sua realidade. Então, se você foca a atenção,
criticando e julgando os teus pais por o comportamento deles, o que eles fizeram ou não, você se liga, você se conecta àquilo ali, você fortalece aquilo ali. Tudo isso já é comprovado, inclusive pela ciência, através da epigenética. A gente herda dos nossos pais e até mesmo dos nossos ancestrais que vieram antes deles, os comportamentos, a gente herda os traumas deles. Então, tudo que os seus pais viveram, os seus avós, até mesmo antes deles, está no seu DNA, está nas suas células. Por isso que muitas vezes você tenta fazer algo e você não consegue, porque o seu DNA tá ali te impedindo de realmente romper esse padrão. Você se sente travada, se sente estagnada e não consegue romper esses padrões, por mais que você busque conhecimento, que você faça terapia. Clica aqui no primeiro link da descrição que a gente vai conversar e eu posso te ajudar a identificar o que na sua autoimagem está travando a sua vida hoje. Pode ser lealdades à sua família, assim como pode ser outras questões que através de uma conversa a gente consegue identificar e eu consigo te mostrar um plano de ação para que você consiga finalmente destravar aí a tua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.